Hola chicos, ¿está todo bien? Entonces, hoy nuestra clase de español o nuestra clase de lengua española irá a ser sobre los pronombres demostrativos. Hoy es día 13 de julio de 2020 y nosotros iremos estudiar un contenido que es fácil, que se llama pronombres demonstrativos. Entonces, ¿vamos? Bien comigo. Vamos estudar hoje, pessoal, os pronomes demonstrativos, que eu não sei se vocês já viram em língua portuguesa, mas se tiverem visto, melhor ainda. E se não tiverem, quando vocês forem ver este conteúdo, vocês já vão estar familiarizados. O que são pronomes demonstrativos? São palavras que falam do sujeito sem mencioná-los. Aqui diz, ó, pronombre demonstrativo é a palavra que habla del sujeto sin mencionarlo. É a palavra que fala do sujeito sem precisar mencionar o nome desse sujeito. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. Essa é la mascota. Quando eu digo essa, eu já estou me referindo à mascota, que é o cachorrinho. Então, a palavra essa é um pronome demonstrativo. Aqui no exemplo de baixo, nós temos 3 exemplos. Exemplo 1. Esta silla, que é esta cadeira. Essa mesa, que é essa mesa. E aquele roupeiro, que é aquele roupeiro, aquele guarda-roupa. Então, vejam que as palavras esta, essa e aquele são pronomes demonstrativos, porque ele fala de alguma coisa. É a palavra que está falando do sujeito. E quais são os sujeitos aqui? Ó? Roupeiro, mesa e silla. E eu quero que vocês observem também aí as imagens, que existem alguns objetos mais próximos do sujeito que está falando. Até a setinha é menor. Olha essa seta aqui. Ó. A cadeira está bem pertinho dele. Como a cadeira está perto dele, ele utiliza a palavra está. A mesa está um pouquinho mais distante dele. Como está um pouquinho mais distante, ele utiliza a palavra essa. E o roupeiro está mais distante ainda dele. Como está longe, ele utiliza a palavra aquele. Então, essas 3 palavras sublinhadas, eu chamo de pronomes demonstrativos, porque estão falando de um sujeito, sem precisar mencionar. Então, o que são pronomes demonstrativos? São palavras variáveis que acompanham ou substituem um nome, indicando a posição dos seres no espaço e no tempo em relação às pessoas gramaticais. Pronomes demonstrativos, pessoal, são palavras variáveis. Por que são variáveis? Porque elas podem estar no singular, no plural, podem estar no masculino, no feminino. Elas variam, elas mudam. E elas indicam a posição dos seres no espaço, elas indicam a posição de quem está falando no espaço. E também no espaço e no tempo, né, em relação às pessoas gramaticais. Eu não posso sair por aí falando as palavras de qualquer forma. Por quê? Porque eu vou terminar falando de uma forma que não é a forma correta para a nossa língua portuguesa, para a nossa língua espanhola. Quando eu vou falar de algo que está perto de mim, eu vou usar alguns pronomes demonstrativos que vão servir para falar de coisas que estão perto de mim. Quando eu vou falar de coisas que estão um pouco distantes de mim, perto de alguém com quem eu esteja falando, eu vou usar outros pronomes demonstrativos que vão servir para estas falas. E quando eu vou falar de coisas que estão tanto longe de mim que estou falando, quanto longe da pessoa com quem eu estou falando, eu vou usar outros pronomes demonstrativos. Vamos aqui ao exemplo. Aquele homem tiene suerte. Aquele homem tem sorte. Então, vejam que eu utilizei aqui a palavra aquele, que é um pronome demonstrativo. Se eu estou utilizando aquele, é porque o homem deve estar distante de mim e distante da pessoa com quem eu estou falando. Eu estou conversando com alguém. Então, aquele homem que eu estou falando dele com essa pessoa está longe de nós dois. Então, é aquele.
Aí eu digo, esta mulher é hermosa. Esta mulher é linda. Então, esta quer dizer o quê? Que ela está pertinho de mim. É uma mulher que está perto de mim. Porque eu utilizei a palavra esta, que é um pronome demonstrativo que se utiliza para coisas ou pessoas ou objetos que estejam perto de mim que estou falando. Eu coloquei para vocês aqui uma tabela dos pronomes demonstrativos, que são usados quando o sujeito está próximo do falante, está próximo do ouvinte, que é a pessoa com quem eu estou falando, está longe de ambos, está longe dos dois. Então, vejam, os pronomes demonstrativos, como eu já falei, eles podem vir, né, no masculino, no feminino, no singular e no plural. Então, quando o objeto está próximo do falante, se for um objeto masculino, eu digo este. Se for masculino. Se for feminino, eu digo esta. A mesma coisa que no português. Então, isso aí, são pronomes demonstrativos masculino, singular, que é este, e feminino, singular, que é esta. Aqui mais abaixo nós temos estos e estas. Estos é o pronome demonstrativo masculino plural. Estos bolígrafos. Esto bolígrafo, estos bolígrafos. E o estas, pessoal, que está aqui do lado, o estas é o pronome demonstrativo feminino plural. Eu digo estas canetas, por exemplo. E nós temos também o pronome neutro, que é, no caso, esse pronomezinho aqui, estos. É o pronome neutro, que não significa nem que ele é usado em outras situações, que não é nem falando de objetos do masculino nem feminino, não envolve gênero. Aqui, então, isso aqui, pessoal, para coisas que estão próximas ao falante. Para coisas, para seres, para objetos que estão próximos do ouvinte, próximos da pessoa com quem se fala, eu vou utilizar os pronomes esse, essa, essos e essas. Quando é que eu uso esse? Quando o objeto está próximo da pessoa com quem eu estou falando. Nesse caso aqui, vai ser um objeto masculino singular, esse. Essa é um objeto, ou uma pessoa, eu digo objeto, mas é um ser, de qualquer coisa. É algo que seja masculino, que seja feminino, singular, essa. Esses eu utilizo para denominar algo que seja masculino e que esteja no plural. E essas eu vou usar para designar algo que seja feminino e que esteja no plural. O pronome demonstrativo neutro é isso. O isso, pessoal, é neutro, quer dizer que ele não é nem masculino nem é plural. Ele não é utilizado para diferenciar gêneros. E quando o objeto, quando a coisa, quando o ser está longe tanto de mim que estou falando, quanto da pessoa com quem eu estou falando, o que é que eu utilizo como pronome demonstrativo? Eu vou utilizar aquele que está longe de mim e longe da pessoa com quem eu falo. Eu vou utilizar aquela, no caso, aquele é um pronome demonstrativo masculino singular. Aquele, pronome demonstrativo masculino, feminino, singular. Aqueles, pronome demonstrativo, masculino, plural. E aqueles, pronome demonstrativo, feminino, plural. E o neutro, aquele. Nós vamos ver nos exercícios passo a passo, viu? Então, eu quero que vocês observem o seguinte. Quando a coisa da qual eu falo está perto de mim, eu vou utilizar sempre este, esta, estos ou estas. Quando está perto da pessoa com quem eu estou falando, eu vou utilizar esse, essa, esses e essas. E quando está longe tanto de mim quanto da pessoa com quem eu falo, eu vou utilizar aquele, aquela, aqueles e aquelas. Aí vai depender se o objeto, se a coisa vai estar no singular, no plural, no masculino e no feminino. E eu também
tenho que utilizar os pronomes demonstrativos neutros, que são esto, que é quando está perto de mim, mas não é masculino nem feminino. Eso, quando está próximo do ouvinte, mas também não se refere a masculino nem feminino. E aquele, quando está longe de mim e longe do ouvinte, mas que também não se refere a masculino e nem feminino. Compreenderam? Formas neutrales, que são as formas neutras, que é justamente aquelas que eu acabei de dizer para vocês. São aquelas que fazem referência a conceitos abstratos. Aparecem sempre no singular e nunca são utilizadas diante de substantivos. Então, esses pronomes demonstrativos neutros, pessoal, eles nunca se referem a substantivos. Eles se referem a coisas abstratas, por exemplo, saudade, amor, coisas abstratas, coisas que estão só no meu pensamento. Então, eu vou utilizar esses pronomes demonstrativos sempre, pessoal, para me referir a coisas abstratas. Aqui nós temos alguns exemplos. Esto não me interessa. Isto não me interessa. O que é esto? Aqui não está dizendo, não tem nenhum substantivo perto dele. Então, esto não me interessa. Isto não me interessa. Isto é o quê? É uma coisa que é abstrato, eu não sei. É uma coisa que eu sinto. Mas isto não me interessa. Isso tampouco. Isso tampouco. E o que é isso ou isso? Também é algo que está na minha mente. Eu não sei o que é, não é masculino nem feminino. Aquele menos. Aquilo menos. Então, aquele também é algo abstrato. Está na minha mente, mas eu não sei o que é. Então, quando eu me refiro a alguma coisa abstrata, que não é masculino nem feminino, saudade, amor, paixão, medo, eu vou sempre utilizar os pronomes demonstrativos neutros. Compare a equivalência entre as formas neutras. Então, aqui é só para vocês compararem as formas neutras no espanhol e no português, o significado delas. No espanhol, esto significa isto no português. Eso significa isso. E aquello significa aquilo. Aí eu coloquei para vocês aqui dois exemplos. O uso das formas neutras é bastante comum nas orações interrogativas, quando não há necessidade de se repetir o substantivo, uma vez que está claro na frase. Então, o uso das formas neutras ele é bastante comum em frases interrogativas, quando não há necessidade de repetir o substantivo. Aí nós temos um exemplo. Esto es una fruta. Isto é uma fruta. Que é isso? Olha a forma interrogativa aqui, ó. Que é isso? Isso aqui, a gente está falando da fruta, que no caso é a banana. Mas eu não preciso colocar o nome banana aqui, nem fruta, porque ele já foi mencionado aqui, ó. Esto es una fruta. Que é isso? Então aqui, ó, são pronomes demonstrativos neutros. B. Não se usam as formas neutras para fazer referência a pessoas. Em seu lugar, tem-se as formas masculina e feminina. Eu já falei para vocês que quando a gente fala de pessoas, fala de coisas que estão no masculino e feminino, a gente não usa as formas neutras. Usa as formas que estão no masculino, no feminino, no singular e no plural. Quem é esse? Quem é esse? Esse é meu padre, é meu pai. Então, ó, quem é esse? Então, esse aqui, ó, esse é o pronome demonstrativo masculino singular, não é neutro. Eis-me padre, é meu pai. Então, eu não uso diante de pessoas, né? Pronomes neutros. Eu uso os normais mesmo. E aqui nós temos um exercício que vocês vão fazer agora, né? Vou explicar bem rapidinho para vocês. Complete os espaços, ou complete os huecos, com os pronomes demonstrativos corretos. Complete os espaços com os pronomes demonstrativos corretos. Aí nós temos alguns pronomes demonstrativos. Aqueles, esta, essa, aquele ou aquele. Então, vocês vão completar esses espaços com esses pronomes aqui. Lembrem de pensar sempre em algo que esteja perto ou longe de você, perto ou longe da pessoa com quem fala, ou perto ou longe
da pessoa, de você e da pessoa com quem você está falando. E também se é masculino, se é feminino, se é singular ou se é plural. Senão não vai dar certo. 2. Complete o texto com os pronombres demonstrativos adequados. Você vai completar os textos também com esses pronomes demonstrativos aqui. Este, esta, esto, estos e estas. Leiam o texto e completem, que a gente corrige na próxima aula ou no PV. E 3. Complete com os pronomes que melhor se adequam. Você vai completar com os pronomes que melhor se adequam. Aquele, aqueles, aquela, aquellas e aquele. Vocês vão completar com esses pronomes também aqui os espaços. Tá certo, pessoal? Então, muchas gracias a ustedes y hasta la próxima clase. Hasta la vista.